durante a jornada, que não era nada fácil, o povo armava suas tendas, e ali, dividido entre as tribos, as tendas se posicionavam, grupos após grupos, segundo seus líderes. Eram posicionadas como se fossem em forma de círculo. Estavam de costas para fora. E de frente, olhando para o meio. De frente, olhando para o meio, poderiam se perceber uns aos outros. Poderiam se reconhecer, enxergando uns aos outros. O que mais importante da jornada não era o caminho a ser seguido, mas durante a jornada não poderia se esquecer do seu semelhante, daquele que fazia caminhada juntamente. E bem ao centro do acampamento, entre as tendas, estava a tenda do Senhor. Aparentemente, aos olhos dos homens, parecia uma tenda vazia. Porque muitas vezes é assim, você olha aonde Deus habita e parece estar vazio. Olhando a tenda ao meio, parecia que nada acontecia naquela tenda, parecia simplesmente uma tenda a mais no meio do acampamento. Mas quando Moisés se deslocava em direção àquela tenda, na medida em que Moisés estava caminhando em direção àquela tenda, uma nuvem já começava a descer sobre ela. E quando Moisés adentrava a tenda, a nuvem de glória descia sobre a tenda. E todo o arraial, todo o povo ficava de pé à porta das suas tendas, olhando e testemunhando. Que aonde se encontra um homem que se achega a Deus, há um Deus que se achega a este homem. O mais importante ali não era a tenda. Deus estava ali não por causa da tenda. Deus estava ali por causa de Moisés, por causa do povo que ali estava. Deus não habita em tendas feitas por mãos humanas, mas Ele veio tabernacular conosco. E nessa manhã Deus fala ao seu coração. Talvez na tua jornada você se sente só. Mas Deus te trouxe a este lugar nessa manhã, para que de costas para o mundo você possa olhar para os seus semelhantes e saber que há um povo que busca e teme ao Senhor como você. E talvez nas tribulações, nas dificuldades que você tem enfrentado e vivido, que talvez você olhou para a tenda vazia e talvez questionou durante essa semana: aonde está Deus? Porque talvez você olhou para a tenda, você não olhou para si mesmo. Porque quando você olhar para si, olhar para Deus, você vai ver a nuvem de glória dele sobre a tua vida. Você vai saber que Ele nunca se apartou de ti, sempre esteve contigo. Ele está com você nessa jornada. Por isso o Senhor te diz essa manhã: não temas, eu sou contigo. E mais importante do que a tua jornada, são as pessoas que eu coloquei para fazer essa jornada juntamente contigo. E a minha presença que te acompanhará.
jamais te deixarei, não te desampararei. E nessa manhã, eu te chamo, filho meu, anda na minha presença, e você não será envergonhado, diz o Senhor. Levanta uma de suas mãos e diga: Senhor, eu recebo essa palavra no meu coração, no meu espírito. Muito mais importante do que o caminho, a jornada, são as pessoas que eu escolho para com elas fazer essa jornada. Me ensina, Senhor, a estar de costas para o mundo e voltado para o centro, enxergando os meus semelhantes e olhando para o Senhor, porque eu sei que o Senhor não é um Deus que habita em tendas, que mais importante do que a tenda, o Senhor se importa comigo, e aonde eu estou, a tua glória desce sobre mim. Obrigado, Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Oh. Durante o louvor, o Senhor estava ministrando essa visão no meu espírito. Deus me fez lembrar desse texto bíblico, quando o povo montava acampamento. No mundo que nós vivemos, estamos tão voltados, olhando para as dificuldades do caminho, os terrenos secos, os desertos que atravessamos, o sentimento de solidão, que parecemos estar só. E todas as vezes que nós assim fazemos, é como se nós dessemos as costas para aqueles que caminham conosco e ficássemos de costas para Deus. Quem contempla as dificuldades do mundo não contempla Deus e os seus semelhantes. Mas aquele que se posiciona de costas para o mundo, esse vai enxergar o seu irmão, esse vai enxergar o seu semelhante, e esse vai enxergar o Senhor. E aí nós passamos a compreender que mais importante do que as jornadas, os desafios que enfrentamos, nada se compara ao grande valor das pessoas que Deus colocou no nosso caminho e da presença gloriosa e santa do Senhor, que sempre nos acompanha e está conosco. Deus nunca nos deixa. Muitas vezes não o vemos, porque estamos de costas para Ele. Mas se você se colocar de frente para o meio, você vai vê-lo. E a glória dele vai descer sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Abre a palavra de Deus comigo, por favor, no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 15. Um texto bastante conhecido da palavra de Deus. E às vezes nós ouvimos tantas coisas, nós vemos tantas ministrações. Durante a semana, orando, meditando, em um dos devocionais, Deus me levou a esse texto bíblico. E muitas vezes aquilo que nós já temos conhecimento, já temos uma certa intimidade com o texto, nós corremos o risco, muitas vezes, de não mergulhar na profundidade que esses lugares nos oferecem. Gostamos de sentir o lugar seguro do raso. Gostamos de sentir o lugar seguro da superficialidade. Às vezes quando você vai numa praia, vai numa piscina, e daí você está no lugar raso, você está ali todo feliz, sorridente, nada te é uma ameaça, e você fica tranquilo. E alguém que está mais ao fundo te convida, dizendo: vem para cá, aqui está gostoso. E a gente diz: não, aqui está bom, aqui eu vou ficar por aqui mesmo. Né, William, Laiane,
Kaique, Caleb, eles sabem a piada interna, né? E daqui a pouco, quando nos vemos em lugares mais profundos, nós passamos a querer preservar o que é mais precioso: a vida. Lugares rasos nós queremos prazer. Lugares rasos nós queremos brincar, divertir. Mas lugares profundos a gente está mais atento, mais focado. Lugares profundos a gente entende que o que tem mais valor não é o prazer. Em lugares mais profundos nós compreendemos que o que tem mais valor é a preciosidade da vida. Por isso, todas as vezes que nos achegamos à palavra de Deus, não podemos chegar de maneira superficial. Porque senão a gente vai ter o prazer de ler e nos divertir com a palavra de Deus. Tem alguns cultos que parecem stand-up comedy. Cultos de entretenimento, para arrancar gargalhadas e deixar as pessoas sorrindo, felizes, cheias de prazer e achando que é super divertido estar nessa igreja, que esse pastor é maravilhoso, é tremendo, esse é o cara. Mas quando somos convidados a lugares profundos da palavra de Deus, são lugares que, ainda que encharcados pelo prazer, somos atravessados pelos confrontos, pelas dores que promovem na nossa vida. Porque ouvir a palavra de Deus sem um convite à transformação é a mesma coisa do que não ter ouvido. Ouvir a palavra de Deus e não se sentir confrontado é a mesma coisa do que não ter ouvido a palavra. Porque estar em contato com a palavra de Deus fala de um lugar de conexão. Olhar e ler a palavra de Deus, ter intimidade com a palavra de Deus é oportunidade de crescimento, de aprofundamento. Olhar e ter contato com a palavra de Deus é buscar lugar de transformação. Por isso, nessa manhã, Deus não te trouxe esse lugar para afagar o meu ego e o seu ego. Deus nos trouxe esse lugar nessa manhã porque Ele quer nos transformar em nome de Jesus. Amém? Ele quer nos transformar. Evangelho de João, capítulo 15. O próprio Cristo Jesus dizendo: eu sou. Essa palavra eu sou entra em ressonância com o Antigo Testamento, em que quando Moisés é chamado para liderar o povo e confrontar a Faraó, para que Faraó deixasse o povo ir, Moisés diz: mas ele não crerá em mim. E se ele perguntar: quem é que te enviou? Dizendo a ele que foi o meu Deus que o enviou. E talvez ele pergunte: mas qual é o nome do seu Deus? Aí Deus orientou Moisés dizendo: tu lhe dirás, diga que o eu sou, o grande eu sou te enviou. Amém? A gente diria, na área da psicologia, que Deus não tem crise de identidade. Ele sabe quem Ele é. Amém? Vivemos uma geração que tem crise de identidade. Uma geração que não sabe quem é. E está olhando para fora, buscando referências e querendo se tornar igual aos outros. E eu quero te dizer nessa manhã, você não foi chamado para ser igual a ninguém, porque Deus te fez de maneira única. Deus te fez de maneira única, não vai ter ninguém igual a você. Nos 4 cantos da terra, se procurar alguém igual, nem mesmo a Jaqueline e a Gisele, que nasceram gêmeas univitelinas, são iguais.
Porque Deus criou a cada um de nós com identidade. Porque somos filhos de um pai que tem identidade. Deus é o pai que diz, eu sou. E aquele que recebe o espírito de adoção, ele consegue assimilar a identidade de saber quem ele é. Você não é o que os outros dizem que você é. Você não é o que a mídia diz que você é. Você não é aquilo que a sociedade diz que você é. Você não é aquilo que as leis que regem a sociedade civil dizem que você é. São maneiras classificatórias, são rótulos sociais que tentam colocar sobre nós. E vamos ouvir por muitos lugares que você pode ser o que você quiser. Uau! Mas quero te dizer algo nessa manhã. Você não pode ser o que você quiser. Ajuda a confrontar o seu irmão. Diga para ele, você não pode ser o que você quer. Você não pode ser o que você quiser ser. Porque você já nasceu com uma identidade, você já é. Chega pro porquinho e fala, ah, porquinho, que lindinho. Você vai se tornar um gatinho se você quiser. É só fazer miau. Talvez muito bem adestrado, esse porquinho vai fazer até miau. Mas jamais vai deixar de ser um pouco. Porque essa é a identidade dele. Alô? Identidade, nós já nascemos com ela muito bem definida. Em Cristo Jesus. Amém? E aqui Deus dizendo, eu sou. Eu sou quem? Eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Repete comigo. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Está ouvindo aí? Anybody here? Já ouvimos muito isso. Se liga, porque se você não frutificar, você vai ser cortado. Quantos já ouviram isso? Hã? Tá com medo, é? Tá com medo de que eu vou cortar você nessa manhã? Quem já ouviu isso? Se você não frutificar, você vai ser cortado. E eu quero dizer para vocês, daqui é um lugar raso, superficial, para alguns que gostam de estar nesse lugar e usar dessa maneira. Porque dá um lugar de poder. Falar para a igreja que se você não frutificar, você vai ser cortado. Se torna uma ferramenta de opressão muitas vezes. Como é que está a tua vida? Como é que estão os teus frutos? Se você não estiver frutificando, se liga, porque você pode ser cortado. E às vezes a gente carregou uma vida inteira isso. Mas eu quero dizer para você que esse lugar é raso. Esse lugar é raso. Repita comigo, fala. Se eu não frutificar, vou ser cortado. Esse lugar é raso. É superficial. Cheirinho de heresia, hein? Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Senhor, tem misericórdia de nós. Que Ele abra o nosso intelecto, a nossa mente. Não com isso que você não deva frutificar. Você não precisa procurar frutificar, porque frutificar é uma ordem natural das coisas, amém? Eu não preciso me esforçar para frutificar. Você não precisa chegar para a laranjeira e falar, vai lá laranjeira, força, força, vamos lá laranjeira, dá um frutinho aí. Na hora que chegar a hora de frutificar, a laranjeira vai. Ordem natural da laranjeira é frutificar, sim ou não?
Versículo 2: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, esse é o lugar esperado de todo aquele na vida cristã, ele o limpa, para que produza mais fruto ainda. Uau! Versículo 3: vós já estáis limpos. Limpos como? Pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Mais importante do que o seu fruto é o seu lugar de permanência. E se você permanecer, você vai frutificar. Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, e vós os ramos. Versículo 5: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Diga: sem mim nada podeis fazer. Mais uma vez: sem mim nada podeis fazer. Vamos fazer lavagem cerebral? Vamos lá. Sem mim nada podeis fazer. 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 Diga para o seu irmão: sem Deus nada podemos fazer. Por que isso? Que a gente mais ouve: você pode todas as coisas, você pode o que você quiser. Vai atrás do seu 1 milhão. Vai atrás dos seus sonhos. Você pode fazer. Você não depende de ninguém. Mas o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, o meu amigo, a minha família. Até no divã terapêutico você vai ouvir: você não depende de ninguém. Temos vários psicólogos de plantão aqui nessa igreja. Vivemos de uma sociedade construída num lugar de independência. Mas aqui Deus está dizendo: sem mim nada podeis fazer. Você não pode fazer nada sem Deus. Dependemos de um sol que nasce pela manhã, de uma noite que vem ao fim da tarde. Dependemos de uma semente que cai no solo e brota e se torna alimento para nós. Dependemos do vigor, da saúde. Dependemos dos pensamentos concatenados, organizados. Dependemos de um lugar de compreensão, de reflexão, e que não nos é próprio. A blusa que você fez, não foi você que fez. Eu acho que a maioria. Talvez tenha alguma costureira, algum costureiro que possa ter feito a própria roupa. Mas você pode ter feito a sua própria roupa, mas você não fez o tecido, você não fez a linha, você não fez a máquina, você não fez a agulha. Alô? Porque dependemos. Tem que cair essa ficha na minha mente, na sua mente, que nós somos altamente dependentes e nada podemos fazer sozinhos. O texto bíblico nos convida a olhar para um lugar de que nós somos dependentes. Mas a grande questão, o questionamento da vida é do que você depende. Você depende de palavras de validação. Você depende do dinheiro que vai no teu bolso. Você depende do teu trabalho, do que está assinado na tua carteira. Você depende das leis, da constituição dessa nação. Você depende de que o tempo seja favorável. Aonde está a sua dependência? Já vi pessoas enfiando a mão no bolso e dizendo: esse aqui é o meu Deus.
porque eu vou aonde quiser. Eu compro o que eu quiser. E se eu ficar doente, eu vou para o hospital que eu quiser. Eu pago o médico mais caro. Porque esse aqui é o meu Deus. Mas diante da morte e da eternidade, diante da morte e da eternidade, quem pegar vai cair duro, hein? Tô brincando. Nada a ver. Antes que alguém fique dentado, Samuel, pega aqui para mim. Ora antes. Limpa a mão. Se isso é o seu Deus, eu não vou fazer isso, porque é crime. Se eu embolotar, rasgar, você pode embolotar Deus? Você pode rasgar Deus? O seu Deus é Deus que você põe no bolso? O meu Deus não. O Deus que eu dependo, eu não posso dobrar, embolotar. O meu Deus que eu temo e sirvo e dependo, eu não posso colocar no bolso. Amém? Queria ter tempo para ficar a tarde toda aqui. Deixa eu tirar a pulga da hora da orelha, né? Em João, que nós lemos, capítulo 15. O celular de vocês tem vida própria também? É porque o meu às vezes parece que tem vida própria. Eu quero fazer algumas coisas e ele é rebelde, ele faz o que ele quer. E daí quero voltar àquele lugar que eu construí com você. Aqui na tradução, na linguagem que eu estou usando, diz: toda ramagem, todo ramo que estando em mim e não dá fruto, ele o corta. Sem mim nada podeis fazer. Deus está dizendo: sem mim nada podeis fazer. Em outras palavras, Deus está dizendo: você precisa estar conectado. Você precisa depender de mim. Você precisa permanecer em mim. Agora, se você não frutificar, eu vou te cortar. Faz sentido isso? Faz sentido isso? Deus sabe que sem Ele eu nada posso. Se há vida em mim, é porque Deus me deu. Agora, como pode um Deus que me dá vida falar para mim que vai me cortar? Se Ele me cortar, babau. Aí que não tenho mais chance ou oportunidade alguma. Estou morto. Então não faz sentido Deus cortar. Deus não corta. Não. Mesmo se eu não frutificar. Não. Recebe isso no teu espírito, recebe isso no teu coração. Mas o que acontece então, se eu como ramo, conectado à videira verdadeira, de onde eu recebo vida, e eu não frutifico? A palavra cortar é a palavra grega airó. E a palavra grega airó, que para nós foi traduzido na língua portuguesa cortar, se não der fruto, ele, o airó, que na língua portuguesa está cortar, mas airó significa aquele que não der fruto, também significa aquele que não der fruto, ele o levanta.
Aquele que não der fruto, ele eleva. Aquele que não der fruto, ele ergue. Aquele que não der fruto, ele levanta do chão. Ele pega e levanta. Airó significa erguer para cima, elevar, levantar, puxar para cima. Assumir e carregar o que não foi levantado. Airó significa suportar. Airó significa carregar. Se eu estou ligado à videira verdadeira e eu não frutifico, sabe o que Deus faz? Deus cuida de mim. Ele me eleva. Ele me carrega. Ele me suporta. Não é esse lugar superficial que nós ouvimos muitas vezes, de que ele vai me cortar, porque se ele cortar, eu estou lascado, eu estou morto, estou sem esperança, é o meu fim. Mas no exegese do texto nós vamos ver que a palavra grega que mais faz sentido, e que mesmo aquele que está conectado, mas se ele não frutifica, Deus vai cuidar desse ramo. Deus vai elevar esse ramo. Deus vai carregar esse ramo. Deus vai suportar esse ramo. Até com saúde mais à frente, ele volte a frutificar em nome de Jesus. Porque Deus não desiste de você. Deus não olha para o passado. Deus não olha para os seus comportamentos. Quando Deus caminha em direção a você, ao mesmo tempo que Ele olha para você, mas Deus caminha em direção a você, sabendo quem Ele é. Poderoso para levantar, poderoso para reerguer, poderoso para suportar, e fazer com que através dessa conexão de dependência e intimidade, eu volte a frutificar em nome de Jesus. Porque para isso Ele nos chamou, para que vades e deis frutos. Mas se você não der fruto, Deus vai cuidar de você. E você vai frutificar no tempo certo em nome de Jesus. Quando você recebe essa palavra no seu coração, vamos ficar de pé. Aleluia. Carregamos, muitos de nós, uma sentença religiosa, imposta pelas religiosidades de pessoas e teólogos muito bem intencionados, mas que causaram pesos e constrangimentos. E nós ficamos como se fossem fariseus, tentando ser cumpridores das leis e dos mandamentos. E por isso muitas vezes não precisamos que ninguém nos desabone, porque nós já mesmos nos desabonamos. Nos sentimos tão o pior dos piores. Achamos que para nós não vai ter mais chance. Olhamos para algumas pessoas que aparentemente aos olhos visíveis parecem ser pessoas tão espirituais, e a gente diz: eu nunca vou ser igual. Eu tenho uma vida tão miserável, eu sou tão pecador. Olha o meu passado, olha a minha história, olha a minha família, olha os meus pecados. Enquanto você está olhando tudo isso, você está de costas para Deus, olhando para o caminho da tua jornada. Jesus naquela cruz, Ele pagou o preço, morrendo pelos meus pecados, pelos seus pecados. Mas a morte dele não foi por causa do pecado. A morte dele foi por sua causa. Foi por você. Jesus não estava olhando para o pecado. Jesus estava olhando para você, na identidade de quem você é. E por isso
nessa manhã, Deus está olhando para você e Ele diz para você, independente da sua história, independente dos seus pecados, não olha para a tua jornada, não olha para o teu deserto, não olha para as tuas tribulações e aflições. Volta para o meio. Vire as costas para o mundo, para o caminho dos homens. E olha para mim, diz o Senhor, porque o teu rosto será iluminado e você jamais sofrerá vergonha alguma, diz o Senhor. Se você se sente infrutífero na sua vida cristã, essa é a manhã que Deus quer cuidar de você. Ele vai te levantar, Ele vai te erguer, Ele vai te suportar, Ele vai cuidar de você com amor. Se você precisa disso, de ser um ramo cuidado, não por causa dos frutos que você pode dar. Deus não está preocupado com os frutos que você pode dar. O agricultor está preocupado com o ramo, porque frutos vêm e vão, estações após estações. Mas o ramo precisa permanecer. O ramo precisa permanecer. Sem ramo não há fruto. Deus não despreza você porque você é um ramo. E você precisa depender e permanecer. E talvez essa manhã, ao ouvir esta palavra, você está desconectado, você está de costas para Deus. Mas ao ouvir essa ministração, você se sente desafiado. Eu preciso me conectar com a vida. Eu preciso me conectar com Deus. Até hoje eu estive conectado com coisas, com dinheiro, com prazeres, com diplomas, com carro, casa, aparência. E só causou sofrimento e dor, angústia no meu coração. Mas hoje eu entendi que eu preciso me conectar, eu preciso permanecer em Deus. Porque ainda que eu seja um ramo que ainda não deu fruto, Ele vai cuidar de mim. Ele vai me erguer, vai me suportar, Ele vai cuidar, Ele vai sarar a minha vida. E se nessa manhã você deseja ser conectado nessa videira verdadeira, entregando a sua vida para Jesus nesta manhã, dá um sinal com a sua mão no lugar onde você está. No lugar onde você está, feche os seus olhos. No lugar onde você está, se você deseja se conectar com Deus, se conectar à videira, ainda que um ramo liso, sem fruto algum, mas você esteve de costas para Deus. Mas nesta manhã você ouve essa palavra e você quer virar as costas para o mundo e olhar para Deus, entregando a sua vida para Jesus. Se você deseja fazê-lo isso nessa manhã, dá um sinal com a tua mão, levante bem alto a tua mão, se você assim deseja fazer, de entregar a sua vida a Cristo Jesus, ser conectado. A palavra de Deus diz que aquele que me confessar perante os homens, eu confessarei perante o Pai, diz o Senhor. Se você sente necessidade de estar conectado a essa videira verdadeira, aleluias, essa é a manhã que Deus pode fazer isso. E talvez se você se sente também um ramo infrutífero e precisa de cuidados, Deus quer também te erguer, te suportar nessa manhã. Se você entende, se isso é contigo, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Quero orar por você, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Se há uma decisão em você em virar as costas para o mundo e se virar com os olhos para Deus, enxergar Deus, mas também enxergar os teus semelhantes, as pessoas que Deus colocou. Meu irmão, os BO da nossa vida só dão com as pessoas que Deus colocou conosco na jornada. Sim ou não? Os BOs da vida é o melhor amigo. O BO da vida é a esposa, é o marido, é o filho, é o tio, é a mãe, é o pai. E a gente deixa de reconhecer a nossa família. A gente passa a odiar as pessoas que Deus colocou para a gente amar. E aquele que odeia o seu irmão, é como se odiasse a Deus, se torna inimigo de Deus.
Porque o primeiro e maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. Aleluias. Espírito Santo de Deus, a tua palavra, Senhor, é como espada de dois gumes, Senhor, que corta por ambos os lados. A única capaz de dividir a alma e espírito, aonde está a sede das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das nossas memórias, e aonde está o nosso pneuma, o nosso espírito, a nossa zoe, a nossa vida. Senhor, não queremos estar, Senhor, cindidos, sendo pessoas, homens e mulheres viventes emocionais sobre a terra, atravessados pelas dores da jornada e de costas para Ti. Senhor, se estivermos outrora desconectados, independentes, nós entendemos, Senhor, que não há vida na independência. A única possibilidade da vida é na dependência e na dependência do Senhor, ó Pai. Por isso, conecta-nos. Queremos permanecer, não somente a ser conectados. Queremos estar não somente íntimos, mas queremos permanecer nesse lugar. Que nada venha nos tirar desse lugar de conexão contigo, Senhor. Que nenhum valor a ser ofertado em troca disso, Senhor, nos leve a vender o direito de bênção, o direito de primogenitura que o Senhor deu a nós. Não seremos como, Senhor, um Esaú que vendeu, Senhor, meu Deus, o direito da bênção por conta da fome que sentia. Aleluia. Coloca a tua mão no teu coração. Diga comigo: Senhor, meu Deus, essa manhã, de todo o meu coração, eu recebo essa palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor me levou para águas mais profundas, aonde eu entendo a preciosidade e o valor da vida. E, ó Deus, eu declaro, eu quero de Ti depender. Essa manhã eu dou as costas para o mundo, para os meus sentimentos, para as aflições da vida, e eu volto para o meio. Os meus olhos estão em Ti. Os meus olhos estão nas pessoas que o Senhor colocou para estar comigo nessa jornada. Me ajuda a permanecer, me ajuda a continuar conectado, e eu Te recebo como meu Senhor e o meu fiel Salvador. Tu és, Senhor, a videira verdadeira. E eu sei que se até agora eu não dei fruto, eu não serei cortado, amputado, mas serei levantado, reerguido, curado, cuidado, porque Deus me ama. Aleluia! Oh! Aleluia! Oh! Seu irmão fala: olha, Deus te ama, viu? Ele vai cuidar de você, Ele vai te erguer. Permanece na conexão. Aleluia.